Então, gente, boa tarde. Seguindo aquela nossa proposta agora durante o período da Ucrânia, né, do conflito da Ucrânia, de a gente fazer meio que um correspondente de sofá. Eu vou fazer uns 3 vídeos hoje para vocês, curtinhos aí, de uns 10 minutos, explicando algumas coisinhas importantes. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre um conceito que as pessoas não estão percebendo, mas que está na base de algumas argumentações que estão aparecendo aí sobre a crise da Ucrânia. A gente vai falar nesse vídeo sobre a autodeterminação dos povos, que é esse conceito que eu vou trabalhar daqui um pouquinho, e no vídeo seguinte a gente vai falar sobre o conceito de segurança, porque em grande medida as explicações e esse fla-flu que está rolando nas redes, que vocês já sabem que eu sou radicalmente contra, eles se baseiam nessas duas percepções, tá? E a gente tem que entender o que elas trazem, do que elas são feitas, de onde é que elas nascem, que tipo de pensamento está por trás. Porque muitas vezes você defender uma posição política, você não nota, mas você está em grande medida defendendo uma série de teorias e de pressupostos que muitas vezes você mesmo não sabe o que está colocado ali dentro. Vamos falar sobre a autodeterminação dos povos? A autodeterminação dos povos é um conceito que surge aí, na realidade se torna forte no final da Primeira Guerra Mundial, através do discurso de um presidente norte-americano chamado Woodrow Wilson. Ele vai falar o famoso 14 pontos para a paz, tá? Esse discurso de autodeterminação dos povos, ele vem especificamente para estilhaçar, dinamitar os grandes impérios do século XIX, que eram impérios multiétnicos, especialmente o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e, em alguma medida, também atacar o Império Czarista russo, mas que nesse momento já tinha vivido a Revolução Russa e estava ainda nesse impacto de transformação. Esse conceito de autodeterminação dos povos virou meio que um ponto mágico na cabeça de grande parte dos liberais, né? Então, como se a autodeterminação dos povos fosse um valor pleno, supremo, em que todos devem respeitar e que não há condições de se falar contra ela ou se questioná-la, né? Desde o início do final da Primeira Guerra Mundial, ele foi um conceito muito problemático, porque apesar dele parecer claro, ele não é. E mais, apesar dele parecer óbvio, a implantação dele nas realidades é muito complexa, é muito complicada. Daí que as relações internacionais abandonaram em grande medida esse como um conceito analítico, no sentido de utilizar essa percepção para explicar os confrontos, e foram atrás de outros conceitos mais capazes de explicar as dinâmicas internacionais. Bom, mas por que o conceito de autodeterminação dos povos ele é tão complicado, Fernando? Me parece óbvio, as pessoas têm o direito de decidir efetivamente o que elas querem. Não é tão óbvio assim. Primeiro você tem que se perguntar o que é um povo. Quantas pessoas formam um povo? Será que se eu e você resolvermos, de uma hora para outra, nos separarmos do Brasil e dissermos que as nossas casas, a minha e a sua, vão agora se tornar países independentes, será que o sistema internacional ele tem a obrigação de reconhecer isso? E aí você vai dizer, não, Fernando, 2 pessoas não. Ok, então, quantas pessoas formam um povo? 2, 3, 4, 10, 50, 1000, 1 milhão de pessoas? 50% da população de determinado lugar? E aí você vai ver que é muito difícil você definir efetivamente o que é um povo. Quem fala por esse povo é uma outra pergunta. Muito bem, definimos o que é um povo. Vamos imaginar que seja fácil. Definimos o povo brasileiro. Quem fala pelo povo? Quem define o que é ou quais os interesses desse povo? Há uma pesquisa extensa onde todo mundo vai às urnas e declara que o meu interesse é esse, aquele outro? Será que isso é possível de se fazer? Será que isso é suficiente para definir quais são os interesses e quais são os valores, quais são os caminhos que determinado povo quer seguir? O que os liberais trouxeram é a ideia de Estado e de representação para isso, né? Então os liberais disseram, olha, quem fala pelo povo são seus representantes eleitos em forma de parlamento ou muitas vezes no executivo, e esses representantes eleitos em forma de parlamento e executivo, eles portanto têm todos os direitos para falar sobre isso. Mas isso na prática é verdade? Será que hoje Jair Bolsonaro fala por todos os brasileiros? Será que todas as decisões dele são decisões nossas? E aí você começa a ver que o problema da autodeterminação dos povos ele é muito mais complexo e muito mais profundo do que as pessoas estavam imaginando.
E aí, gente, você vai dizer, tá, Fernando, mas o que isso quer dizer? Gente, isso tem tudo a ver com o confronto da Ucrânia. Porque se você defende que a Rússia é a potência malvadona, que atacou e que não poderia nunca ter atacado, a Ucrânia nunca poderia ter passado suas fronteiras, você, em grande medida, está reificando o sentido de Estado e está dizendo, olha, Estado é uma unidade sagrada que não se pode questionar, e, em grande medida, deixando de compreender os anseios e as vontades de uma parte daquela população própria ucraniana que, inclusive, já votou por se separar do restante da região. Ah, Fernando, mas aí isso aí é uma intervenção russa. Pois é, aí a gente começa a usar argumentos ad hoc, que nem a gente chama na ciência, né? Argumentos criados só para aquele momento para explicar por que as coisas não estão funcionando muito bem. Então você acha que Donetsk e Lugansk se separaram porque a Rússia incentivou. Beleza, mas por que eu não posso usar o mesmo argumento para dizer exatamente o contrário? Olha, o Zelensky está fazendo todo esse rebuliço tentando tentando encarar a Rússia porque os norte-americanos estão invadindo. E aí você percebe que a gente vai entrar numa picuinha que não tem sentido. Tá? Então, por mais que a ideia de autodeterminação dos povos pareça fácil de ser implementada, ela não é. E aí surgem as questões políticas. Por determinados momentos você aceita a autodeterminação, em outros momentos você não aceita. Né? Então, por exemplo, quando o Texas começou a se organizar, lá em 1845, e pediu autorização, pediu para sair do Estado mexicano, porque ele era parte do México, e se juntar às 13 colônias dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos inicialmente negaram. Aí o Texas se tornou independente, por isso que ele é chamado de Estado da Estrela Solitária, por exemplo. E o México veio para cima para dizer, olha, você não pode se tornar independente, você é um território nosso. Aí os norte-americanos iniciaram uma enorme guerra contra o México, em 1845, que vai levar eles a ganhar todo o sul dos Estados Unidos, praticamente, com essa desculpa de dizer, não, isso aqui é a autodeterminação dos povos, o Texas tem direito de se declarar independente e se juntar aos Estados Unidos. Nós estamos protegendo ali a nossa população. É exatamente o mesmo argumento que o Putin está usando agora com Donetsk e Lugansk, que ele usou com a Crimeia. Então, veja, o mesmo argumento pode ser usado para você explicar o fato do Estado ser sacrossanto e das fronteiras não poderem ser invadidas sob espécie alguma, e você pode usar também para reconhecer a liberdade que determinados grupos têm de se separar daqueles estados que estão ali. E aí, gente, aí se torna essa questão muito mais fluida, muito mais complicada, muito mais complexa do que simplesmente definir um lado ou outro na guerra. Quem fala pelas repúblicas separatistas? O separatismo é viável? Não é viável? Se é viável, por que não se pode reconhecer internacionalmente? Por que em alguns momentos a gente reconhece a viabilidade de determinados grupos e em outros não? Por que a Espanha não reconhece os separatistas bascos? Por que os movimentos de independência irlandeses e escoceses muitas vezes foram tratados com violência? Enquanto que na África, por exemplo, qualquer tipo de ruptura que grupos viessem a fazer contra determinados governos eram incentivados pelo Ocidente. Por que essas questões acontecem? Então, eu peço que vocês tenham cuidado quando vão analisar o conflito internacional, porque se você não entende efetivamente o que está por trás das posições que você defende, você acaba defendendo as coisas sem saber quem e que interesses você está defendendo. Você entra num processo de forma acrítica. E isso é muito perigoso, porque ao invés de você defender efetivamente a ideia de que o conflito encerre e que pare de matar vidas, você acaba jogando gasolina no conflito a partir desses conceitos bastante complexos que parecem ser simples, como a ideia de autodeterminação dos povos. Se nós formos parar para pensar, o Putin vai usar de forma muito clara a ideia de autodeterminação, que por sinal o próprio Lavrov já usou, né, dizendo que quer transformar a Ucrânia num país efetivamente democrático. Por quê? No discurso da Rússia, a Ucrânia não é democrática. Aí você vai dizer, não, mas isso é um absurdo, os russos estão enlouquecendo, isso nunca aconteceu. Gente, é o mesmo discurso que os norte-americanos usaram para o Iraque, é o mesmo discurso que os norte-americanos usaram para bombardear a Síria, é o mesmo discurso que os norte-americanos usaram para bombardear a Líbia, é o mesmo discurso que eles utilizaram para quase matar o Evo Morales naquela questão do golpe agora em 2016, é o mesmo discurso que os americanos usaram na Venezuela. Você percebe? É isso que a gente chama em relações internacionais de double standard, ou de dois padrões, ou dois pesos e duas medidas. Alguma coisa que vale para um lado não vale para o outro.
Ah, Fernando, mas é óbvio que fulano é ditador e Beltrano não é. Não, não é tão óbvio assim. E mesmo que seja óbvio, você não pode relacionar isso com o sentido de autodeterminação dos povos. Hitler era um ditador na Alemanha e tinha apoio da imensa parcela da população. Então, cuidado quando a gente trabalha isso. E é exatamente porque esse é um conceito tão problemático que as relações internacionais costumam não utilizar esse conceito para entender a política internacional, porque ele gera determinados problemas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um conceito que de alguma maneira é mais claro, pode ser utilizado de forma melhor em termos de explicação mecânica e que é em grande medida a base do pensamento de relações internacionais. Tá bom? Abraço!